que 80% das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo são erradas sobre contrato de franquia. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Somax Cast, o podcast para você, empreendedor ou empresário que quer levar a sua empresa para o próximo nível. O tema de hoje é extremamente importante. A gente vai estar aqui recebendo hoje 2 advogados muito experientes e a gente vai falar sobre qual é a importância do advogado dentro da sua empresa. Tem momento, turma, que não dá mais para procrastinar isso. Você precisa ter um apoio jurídico, confiar no teu advogado e ele vai te ajudar muito a diminuir o seu risco da sua operação. Estou recebendo aqui hoje os meus amigos, né, que eu recebi aqui com muito carinho, a Sol, o Arnaldo, né? O Arnaldo veio de Porto Alegre agora para poder conversar com a gente, pessoal. Então já merece um like, já clica aí, só pelo esforço que ele fez para estar aqui com a gente, turma. Brigadaço pela disponibilidade de tempo de vocês, pelo carinho de estar aqui com a gente, né? Se apresentem hoje aí para nossa audiência. Vamos ser cavaleiro? Vamos deixar a Sol começar, né? Sol. Alan, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Para quem está aqui conosco, eu sou Solange Schaffer, sou advogada, sou gestora de escritório, estou na qualidade de vice-presidente da OAB e com um olhar muito único para o empresário. E fico honrada pelo convite e ainda mais dividir, né, esse palco com o Dr. Arnaldo. Legal. Prazerzaço te receber aqui, cara. Fiquei muito feliz quando eu te falei, te fiz o convite, você falou, poxa, claro, vamos. Eu falei, nossa, cara, vai ser incrível. Arnaldo, manda aí, cara. Cara, muito bom, muito obrigado aí pelo convite. A gente tem um ditado, né, que todo o gaúcho, quando é convidado para vir para Santa Catarina, ele nem pensa, né? Aí eu já arrumei uma agenda aí, tô com um monte de coisa para fazer. E que bom estar aqui contigo, cara. E é isso, sabe? Eu e a Sol, a gente está numa empreitada aí de desenvolver redes contratuais e franquias por Santa Catarina. Eu sou formado em Direito também, né? Sou advogado, mas sou doutor em Administração de Empresas. Eu fui estudar Administração de Empresas porque eu já trabalhava com franquia e queria entender melhor, assim, como que, antes de ser contrato, como que a franquia é um negócio em si, né? É uma gestão, é um processo, e como que isso é importante, essa compreensão, para se poder replicar do que se trata mesmo, e não apenas fazer contratos sem objetos que tu não consegue saber do que se trata, né? Então, tu pega uma empresa, tu vai transformar numa franquia, mas tu não sabe quantas pessoas trabalham na empresa, o que a empresa presta efetivamente, como que presta, qual é o know-how. Então fica aquela coisa que, de fato, se tem uma coisa, mas no contrato tem outra, né? Um mundo totalmente dissociado, realidade e contrato. E você sabe que isso me chamou muita atenção em vocês dois, porque vocês enxergam, né? Vivenciam, na verdade, os dois lados da moeda. Vocês estão no lado do empresário, como empresários que vocês estão, administradores de empresas, e vocês estão no lado jurídico por causa da formação de vocês, né? A vivência de vocês também no lado jurídico. E isso, para mim, é essencial, cara, porque a gente consegue ter uma visão mais global, mais ampla, né? A gente não fica tão bitolado de um lado ou de outro. Então, vocês conseguem compartilhar isso muito mais fácil. Eu falei aqui no comecinho da gente trazer a importância, né, e dizer que em algum momento a empresa precisa, de fato, não pode mais ser uma opção, precisa ser essencial levar a área jurídica, o olhar jurídico para dentro da empresa. Vocês acham que tem algum momento, cara, qual que é o melhor momento? Eu chutaria que abrir o CNPJ já tem que ter um parceiro, né, uma área, um jurídico parceiro. Mas para o negócio que está começando, ainda não tem o capital para fazer isso, como é que vocês entendem isso? Bem, um advogado, eu penso que ele é o pilar da sociedade, não só da empresa como um todo, mas da sociedade. Forte isso, hein? Isso. Legal. Não, o advogado, ele defende, advogar, o ato de falar pelo outro. Então, quando você está pensando, tem uma empresa, mas não tem a empresa ainda, está pensando em constituir uma empresa, de suma importância você sentar com o profissional da área, por causa das relações que você precisa definir. Você tem que entender que a empresa não é só abrir o CNPJ. Isso é um segundo momento. Você tem que entender
as relações contratuais. Quem vão ser as pessoas que você vai contratar? Direito do trabalho. As pessoas para quem você vai fornecer direito contratual. As pessoas para quem você vai vender, né? Para quem vai te fornecer direito contratual. Para quem você vai vender direito do consumidor. Então, um advogado, ele traz esse pilar. Depois, quando você lucrar na sua empresa, como você vai investir? Vem também a questão contratual, né? Então, Expansão também, a né? expansão... a expansão Funcionários. vem. A questão trabalhista é muito forte, Expansão né? de parceiros também, como a franquia, né? Sim. Tu vê assim, olha, Alan, existe no mundo dois tipos de pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica é a empresa, né? É a pessoa jurídica, o CNPJ, né? Então, só o jurídico já explica a importância do advogado, né? Ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa que é de direito. Então, ela como a Sol falou, todas as relações que uma pessoa jurídica tiver são contratos. Todas têm, todos os atos da pessoa jurídica têm repercussão jurídica. Isso é uma obviedade. Quando Sim. contrata empregado, eu vou abrir um CNPJ, eu preciso de um contador. A relação contratual tem que ser elaborada por um advogado. Com certeza. Não, e o que o Arnaldo falou, cara, eu mesmo não tinha percebido isso. É uma pessoa jurídica, tem que né? ter um Já jurídico. tem que ter um jurídico ali para Como startar uma isso. criança tem uma mãe e um pai, tu tem que ter. Porque tu vai saber como pessoa física a cuidar uma outra pessoa física. Mas uma pessoa jurídica já é diferente, né? E ainda tem aquela dimensão da pessoa jurídica, porque ela tem a dimensão econômica, que vai lá, tu é um baita do empresário, tu domina a tua área, tu sabe demais fazer a economia do teu negócio girar. Só que às vezes tu tá causando entropia dentro da tua empresa. O que é entropia? É a morte interna. Porque tu trabalha, mas 20% dá errado. E às vezes dá errado porque tu não pensou juridicamente, não fez o raciocínio jurídico correto, não fez o contrato correto, não pensou alternativas jurídicas. Aí, às vezes, todo trabalhar, tu sofre uma demanda judicial ou uma falta de prevenção e o teu lucro vai pelo ralo. É a morte interna negócio que tu acaba, nem, né? nem percebe. Quando tu vê, tu já está num prejuízo gigantesco. Arnaldo, você é um especialista em franquias, né? Qual que é a tua visão hoje de a franqueadora, no caso, ter um jurídico, cara, interno ou externo, mas apoiando ela em toda a operação? Porque tem a lei de franquia, tem todos os contratos que são muito importantes para não gerar vínculo trabalhista, né? Subordinação. Cara, fala um pouquinho pra gente aí, qual que seria o Eu papel acho hoje que do assim, franqueador? olha, quando a rede de franquia é grande, né, mais de 50 franqueados, aí, a gente tem um problema, a gente vai precisar internalizar uma parte, não todo o jurídico, mas uma parte do jurídico dentro da empresa. Tu pode ter o intelectual da franquia, o jurídico intelectual fora, mas vai ter que precisar de pessoas lá dentro tratando os dados para ir para o jurídico, né? Então, acho que isso é essencial. Mas qual que é a questão principal da franquia? A franquia, ela é diferente de todos os contratos que existem no mundo. A história do contrato, o contrato nasceu há 15 mil, 20 mil anos atrás como uma permuta. Um grego antigo, um romano, trocava uma cabra por abóboras. Era assim que surgiu os Sim, contratos. foi. Daí, quando um dos gregos antigos, o romano, não tinha abóbora, o que ele fazia? Ele se entregava em serviço temporário para o dono da cabra. Ele virava uma... Imagina a prestação de serviço há 20 mil anos atrás. Era uma semi-escravidão. Era a relação de clientela. Então, tu vê, a prestação de serviço nasceu da permuta, e daí, quando inventa uma moeda, nasce a compra e venda. A prestação de serviço é mais antiga que a compra e venda. Começou com a permuta, compra e venda, prestação de serviço e compra e venda. E isso, cara, é o que mais tem de negócio no mundo até a primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial nasce o quê? O excedente. Certo? O excedente. E aí tem que vender o excedente, não vai ter o excedente no pátio da empresa. E aí, para vender, é uma complexidade, porque tu vai ter que ter um escritório, tu vai ter que ter empregado, tu vai ter que ter gerente, é um custo danado, é mais caro vender do que produzir.
Daí nascem os intermediadores. Representante comercial e distribuidor nasceram em 1750, na primeira Revolução Industrial. Daí vem até a franquia. Cara, se tu for ver, o representante Só uma comercial... pausa, daí já deixa eu vender aqui o peixe novamente Vende. do jurídico. O representante comercial, que muitas empresas não se atentam, tem que cuidar para não criar o vínculo trabalhista. Ó, Então, ó, é um observação. outro Ó o olhar jurídico aí, ó. É um outro tipo de contrato que o teu jurídico tem que estar preparado. E vê bem... Porque daí é uma expansão. Tu tem aquele empregado que vende para ti, daqui a pouco tu começa a entender que tu pode expandir. Expandir por meio do representante comercial. Então, outro contrato, outro viés, outro olhar, outro relacionamento. E aí tu tá dizendo que o representante comercial tem a mesma função que o franqueado. E aí nasce... Que é a mesma função que o distribuidor. Sim. Que é a mesma função do motorista do Uber. Eles são terceirizados, parceiros econômicos, que eles não são empregados, não são sócios e não são consumidores. Eles E são... como é que você deixa essa regra clara? Veja bem, não tem lei para isso. A lei de franquia não estabelece, a lei de franquia não regula o contrato de franquia, só dá as informações da circular. Tu tem que fazer teoria, cara. E aí tem que fazer uma rede de franquias muito segura na teoria. Não existe contrato padrão de franquia, porque cada empresa tem uma organização e uma cultura diferente. Isso determina que cada contrato de franquia vai ser... Mas o que é importante, né, a gente entender? Toda essa expansão, né, seja uma expansão com empregados internos, seja uma expansão com parceiros econômicos, né, é uma coisa muito recente na história dos contratos, né? A parceria comercial com representantes, franqueados, distribuidores... Bom, o Uber é de 2010, né? Mas são coisas que nasceram há 200 anos numa história de 20 mil anos. O contrato existe há 20 mil anos no mundo. E essas intermediações têm 200 anos. Então, é algo muito, muito recente, né? E a própria prestação jurídica, o próprio advogado, ele tem que ser muito especializado nisso. Isso é verdade. Se ele não for muito especializado, ele não pode ser o advogado que faz franquia e faz direito de família. Fica fragilizado, Cara, né? Tem que ser um conhecimento gigantesco em termos de contrato, porque, ao fim e ao cabo, a sorte do teu cliente passa pelas tuas elucidações teóricas de contrato, as tuas hipóteses. Posso deixar uma dica? Claro. Se o doutor Arnaldo me permitir. Claro. Porque nós temos o viés aqui acadêmico e o viés empresarial, né? Então, uma dica para o empresário. Você pode, sim, da sua empresa, tornar ela uma franquia. Não é difícil, só que você tem que ter o advogado certo, que conheça dessa matéria. Porque, às vezes, o empresário tem um advogado que já faz área tributária, ou faz o civil, ou faz um geral. Mas para montar a possibilidade, sim, do seu negócio ser uma franquia, mas contrate o profissional de excelência nesse sentido, porque o caminho fica mais leve. Cara, fantástico. Eu acho que é um olhar que foge, no meu ponto de vista, conversando com muitos empresários, às vezes até de grandes empresas, tá, turma? Isso não é um critério para pequenas e médias empresas. Não. Foge um pouco desse olhar da importância de ter realmente um jurídico muito bem estruturado. Normalmente procura, vocês devem ter essa vivência, né? Não, Procura o advogado quando dá um problema. É verdade, não trabalha a prevenção, né? E por muito tempo era só o litígio, hoje a gente fala de prevenção e eu ainda vou além. Nós temos que procurar o advogado para criar estratégias. Não só prevenção e não só litígio, estratégia. Tu vê bem, assim, olha, quando eu fui para administração, uma das coisas que eu aprendi que me mudou a minha vida foi o Canvas Business Model, que é um modelo de negócios com um quadrado com 9 mini quadrados e ali tem as principais informações de uma empresa. O seu diferencial, os seus parceiros, os seus canais, os seus custos, os seus ganhos, os seus clientes e mais outros 3 que eu não me lembro de cor agora. Mas e isso né, quando tu vai montar uma empresa, quando tu vai montar um negócio, não uma empresa, quando tu vai pensar num negócio, tu começa pelo Canvas. O que eu tenho de diferente para oferecer no mercado? A minha PUV, né? Minha proposta única de valor. Para quem que eu vou vender? Quem que são meus clientes? Quem são meus fornecedores?
eu tenho parceiros nisso aí ou vai ser só eu mesmo? Então, são 9 questões que são fundamentais para todo e qualquer negócio. Quanto eu vou investir, qual é o tempo, qual é o meu retorno, em quanto tempo. E daí tu imagina, quando eu aprendi isso, eu aprendi já advogado, mestre, eu fiz um mestrado em franquias, eu analisei todo o tribunal, todas as decisões do Tribunal de Justiça até o dia que eu concluí o meu mestrado, e cheguei à conclusão que 80% das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo são erradas sobre o contrato de franquia. Porque tem uma concepção diferente do que é. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que uma compra e venda entre cliente e fornecedor é igual a um contrato de franquia, se submete à mesma racionalidade jurídica. E não, né? A gente tem uma relação de clientela de um lado, outra tem relação de parceria comercial, né? O franqueador não é fornecedor do franqueado. É errado dizer isso. O franqueador pode fornecer também, mas ele coordena o franqueado. Ele faz muito mais que um mero fornecimento de inteligência ou produto, né? Então, quando eu fui estudar isso, eu já vim com toda a minha bagagem do direito de franquias, né, e do mestrado, e eu comecei a olhar, cara, cada quadrante do Canvas tem uma dimensão jurídica. Cada quadrante do Canvas tem uma dimensão... Os 9 pilarizinhos Todos têm reflexo jurídico, ou seja, o advogado tem que estar junto desde a elaboração do Canvas de um negócio, antes da empresa. Aí vai muito de encontro que a Sol falou. Antes Utilizar o advogado para fazer a estratégia do negócio também. Um modelo de negócio. O modelo de negócio. A estratégia do nascer, do crescer, do expandir e depois da sucessão. E aí, né? você já foi atrás do seu advogado? Você já tem um advogado contratado? Se não, ó, principalmente se você quiser franquear, tem 2 aqui, ó. Conte conosco. Legal. Turma, o Arnaldo, você nessa sua vivência, né, dos 2 lados, vamos tentar pegar agora os 2 lados da moeda, principalmente quando a gente fala de franchise, qual que você acha que é a maior fragilidade hoje, cara? Qual é o maior risco jurídico de uma franqueadora hoje? Risco jurídico, olha, eu acho que fica mais fácil se eu falar qual é a principal dor que eu vejo dos relacionamentos de franquia. Bora lá, vamos trazer. Porque risco jurídico, então, tem um monte, né? E uma coisa que eu não falei que me vem à tona agora, né? Tu veja bem, enquanto a compra e venda e a prestação de serviços geralmente são contratos rápidos, a franquia acontece ao longo de 5, 10, 15 anos. Então é um relacionamento maçante, é um relacionamento cansativo, pesado, em que tem uma relação de coordenação, em que o empresário coordena outros empresários autônomos e independentes. Sim, Você tem que se submeter a uma sujeição, né? E isso às vezes toca o bril das pessoas, né? E eu acho que é aí que nasce o principal problema da franquia, né? O exercício da liderança, a liderança do franqueador, o franqueador enquanto líder. Coordenação é um dos 6, né? É um dos 6, é a coordenação, né? O franqueador, né, ele precisa ser um líder, ele não é o chefe, ele é o líder, né? E nessa liderança é que ele vai fazer toda a coordenação da rede, a gestão, a governança mesmo, né? A diferença entre governança e gestão, né? O franqueador tem que fazer gestão, sim, mas também tem que fazer a governança, estabelecimento de regras, de metas, o incentivo, né? Saber incentivar, sentar junto e ver o problema, tentar resolver o problema junto e fazer com que o problema de um vire inteligência a ser replicada nos outros. Principalmente se a rede deixar o ego de lado, o sucesso é maior. Isso se chama capital social. Quando tu pega problemas, soluciona e põe no mercado essa solução. Põe para a sua rede de franquia. Isso é demais, assim, sabe? E acaba beneficiando o grupo todo, porque, na verdade, tá todo mundo brigando pelo único objetivo, né? Claro. Valorização da marca. Porque hoje você compra uma unidade por X valor, amanhã você quer ter um múltiplo dela, você quer que ela multiplique. Cara, em termos teóricos, franquia é autorreprodução. A franquia se alimenta dela mesma. A rede de franquia, que é a coleção do franqueador com os franqueados, eles se retroalimentam das suas próprias relações. Se a relação for ruim entre eles, ele vai acontecer o fim de algum contrato, a desaderência de um franqueado à rede de franquia, e a franquia começa a diminuir de tamanho, morrer. Momento, segurei. Você usou o termo desvincular.
Quando rompe o contrato, precisamos novamente de um advogado que tenha elaborado esse contrato bem Boas seguro cláusulas. para que nenhum dos dois, ou que minimize os prejuízos, ou que não leve um prejuízo tão grande. É bom, realmente é bom para os dois lados. Sim. Né? Um Ambos os contrato lados. bem feito, bem elaborado, ele é bom ele precisa ser bom para os dois lados. Você está falando de contrato e rompimento, e ele falou sobre contato maçante, né, de 5, 10, 15 anos. O que vocês enxergam com relação à taxa de renovação de franquia? Eu acho que a taxa Sadio cobrar, eu não é acho que, sadio assim, cobrar? olha, a primeira taxa, ela tem que ser mais alta e as taxas posteriores, elas têm que ser um pouco mais baixas, sabe? Para estimular, né, até a ficar, e porque ele já realmente tá, e que vira um pouco daquela história A gente veio debatendo sobre. Ah, é? Que legal. Fiz uma boa pergunta, então. Vira um pouco daquela história da Blockbuster, antiga locadora, Aham. que quando ela quebrou, o faturamento dela era mais alto, o faturamento das multas do atraso do que da locação dos produtos propriamente dito, da fita. E eu acho que isso pode acontecer com a franquia, né? O franqueador, ele tem que entender que ele vai ganhar dinheiro nos royalties. Então tem que fazer o franqueado ganhar dinheiro. Ter sucesso. Né? O Não é franqueado em teve renovação. sucesso, é. Óbvio que na renovação tem que ter uma taxa. Por quê? Porque o franqueador está constantemente evoluindo e para repassar essa evolução para o franqueado. Isso é custoso. Até para dar um up, de repente trazer uma pesquisa Novidades. diferente. Mas se a uma taxa novidade é 100 para aderir a uma franquia, não sei se a taxa de renovação teria que ser mais de 50. Uhum. Eu acredito 50% isso. para baixo. Eu acredito em coisas assim, sabe? Uhum. Legal. Isso é uma observação Mas bacana. assim, Se eu for- sou minoria nisso, tá? Aham. Nesse entendimento. Eu sou minoria. É Tá? porque você tá dos dois lados da moeda, né, cara? Pode ser. Eu acho que é isso, né? Eu Quando sou você fala de minoria, é minoria do lado da moeda do franqueador, do franqueador dos ou do advogados, advogado? de todo mundo, né? Porque o mercado, ele tá, as pessoas, os agentes econômicos, eles pensam no código lucro e prejuízo. Ou eu tenho lucro ou eu tenho prejuízo. Ele não consegue vir para o meio termo, sabe? Então, o meio o termo caminho é do difícil. meio, O caminho do que é meio. trabalhado tanto. E você falou que veio discutindo isso, né? Aham. Qual que é a tua visão em relação a isso? Eu acompanho, em partes, o Arnaldo. Sinergia já aí, ó. É, Legal. eu acompanho em partes o Arnaldo nesse sentido, mas penso que muito vai depender da entrega do franqueador. Porque se o franqueador está com um propósito de expansão e de colocar metas do quanto mais vender ou quanto mais entregar, faz sentido ele cobrar 100%. Uhum. Agora, se não, se vamos trabalhar num ritmo não tão acelerado, onde o feedback do franqueado é outro, então nós temos que priorizar esse lucro do franqueado. Tem alguém que... Vocês já pegaram alguma situação do que o cara usa essa taxa de renovação justamente para não renovar? Também. É uma estratégia para É. tirar os Existe- maus franqueados, por exemplo? Deixa a taxa alta e quando vai renovar, tu faz os descontos. Se tu quer que o cara renove, dá desconto de 50%. Se tu não quer que o franqueado renove, deixa Porque 100%. às vezes a loja ou a franquia ou o estabelecimento não está rendendo o que ele esperou. Mas veja bem, se tu dá desconto para um, tu tem que dar para todos, né? Existe uma questão na rede que é o que tem de mais complexo no direito, que é o quê? A gente não pode trabalhar com metas? Também pode. Eu acho que metas é bom, mas Numa relação Mas vai, seja vai padrão. depender de como estava o contrato assinado Mas lá atrás, então, né? na relação contratual, a gente não pode colocar metas? Pode, e daí fica Se tu- padronizado se para tu- todo mundo. Se tu tem X valor, ok, você paga 100%. Se tu tá rendendo tanto, Se tu rende tanto, se tu investe tanto, se tu está disposto a tanto, a colocar energia no negócio, que é o nosso nome, né? Franqueado e franqueador, em tese, você vai estar isento dessa taxa, ou você tem 50%, ou você e tem olha que 30%. legal que tu Isso falou. não seria interessante para ambos os lados? Olha que Porque legal. às vezes eu estou com vontade Total. de ter essa loja, mas não estou com vontade de gastar Engajar. tanta energia nela. Ela vai me gerar lucro e está tudo certo, ok. Mas tem alguém que vai estar com um potencial muito maior. E aí, eu tenho que ter a mesma medida, o mesmo peso pela relação contratual? E olha que legal, Solane. Eu acho que isso que tu falou tem tudo a ver com o próprio motivo da existência da franquia.
Porque que se vê na teoria, nos artigos que a gente lê, em alguns livros? Que a franquia é explicada pela teoria da agência, que é a teoria dos incentivos, né? Se eu tiver um gerente lá, ele não se mata por mim. Se eu tiver um franqueado, ele se mata por ele. Sim. É mais ou menos, tá na linha Isso. da teoria da agência Só que explica a franquia. Só que daí é perfil, porque não necessariamente eu vou ser franqueado, eu vou ter o mesmo perfil que o meu franqueado do lado. Exato. Se matar por É. ele mesmo, né? E se matar por ele mesmo, às vezes é só um segundo negócio. Eu já fui indagado uma vez por um cliente nosso que falou assim, cara, você não vai perder a tua qualidade franqueando. Eu falei assim, cara, muito pelo contrário. O cara faz esse negócio ser um negócio da vida dele, porque ele está investindo tempo, know-how e dinheiro aqui dentro. Então ele se dedica muito. Hoje, até hoje, a gente sempre pegou todos os nossos investidores franqueados muito engajados em entregar o melhor, fazer realmente aquele valor que ele investiu voltar para ele o mais rápido possível, com a qualidade do serviço dele, com a entrega. Então o cara se entrega realmente muito. Turma, a gente está chegando no nosso momento, chegamos para somar. Já ficou claro para você que está nos assistindo que tem muita coisa aqui para você ver. Eu vou ter que convidar vocês para depois a gente gravar um outro desse aqui, se aprofundando de repente em algum tema mais específico, porque é amplo pra caramba, mas eu acho que já ficou claro a importância, pela quantidade de coisa que a gente levantou, ficou claro a importância de você ter um parceiro jurídico dentro da tua empresa, principalmente se você for uma franqueadora. Tem muita complexibilidade. A gente está com 2 profissionais aqui extremamente capacitados para poder falar isso para a gente. Estamos chegando no nosso momento, chegamos para somar, onde você vai dar aquela dica, onde você vai dar aquele conselho incrível, né, para a nossa audiência. Enquanto vocês estão pensando aí, eu quero dar um recado para ti. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica já aí no botãozinho se inscrever, se inscreve, porque toda quinta-feira tem um conteúdo tão rico quanto esse aqui saindo para você levar a sua empresa para o próximo nível. Compartilha também isso com o teu amigo, aquele amigo que fala assim, não, advogado, pra quê? Não quero. Vê para ele entender a importância disso daqui. E, cara, já deixa o teu like, porque já mereceu desde o comecinho aqui um like para vocês. Arnaldo, Sol, já estamos aí com a resposta na ponta da língua, dica matadora. Qual a tua dica, Sol? Seremos cavaleiros de novo, vamos deixar lá. Sol. Minha dica é, para quem pretende expandir, tenha um bom advogado. Fantástico. Eu acho que é isso mesmo, né? Quem quer expandir não pode ter medo, principalmente Santa Catarina, que é um estado empreendedor, super empreendedor, talvez. Eu acho que seja que eu vejo de empreendedorismo, seja São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, assim, são os 3 estados que mais a gente está vendo modelos de negócios, novos negócios, negócios digitais. E sim, nos negócios digitais é mais complexo ainda, né? E o advogado se faz mais necessário. Então, assim, olha, o que eu vejo muito é muito empreendedor, né? Chegando até a fase de se tornar empresário e ele faz esse caminho sozinho. E entre o empreendedorismo e o empresário, que tem uma diferença e uma distância, é preciso dar esse passo com uma assessoria jurídica adequada. Legal, fantástico. Ficou claro isso para vocês. A gente aqui na Somax, a gente sempre teve essa preocupação, então posso dizer isso com prática. A gente sempre teve essa preocupação de trazer bons profissionais da área jurídica para aqui, para olhar os nossos contratos, ajudar a gente a crescer de forma estruturada, pessoal. Até porque não adianta nada crescer e depois tomar um impacto gigantesco, né, Sol? Como a gente falou aqui, né? E o impacto pode ser em qualquer relação, né? Tanto trabalhista, quanto como consumidor, quanto fornecedor, quanto tributário. Então, crescer estruturado é com assessoria jurídica. Então é isso, turma. Valeu, até a próxima. Acompanha a gente aí. Arnaldo, Sol, brigadaço mais uma vez. Ela, muito obrigada também. Nós que agradecemos, obrigado. Valeu, pessoal. Brigadaço.